Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria, para que possamos canalizar as nossas vidas e nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando sempre reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus o amparo para as nossas tarefas e, em seu nome, a cobertura das instituições do mundo maior, amparando os necessitados aqui existentes. Pedimos as vibrações de Maria, Mãe de Jesus, a orientação de nossos mentores, a cooperação dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. Por nosso lado, vamos vibrar de nossos corações o sentimento de amor, fraternidade e de paz, procurando envolver todos aqueles que estiverem ligados a nós por qualquer motivo, sejam os laços do afeto ou as amarras do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no mundo espiritual e em todas as moradas, santificado, Pai, seja o teu nome sublime, no louvor de todos os teus filhos encarnados e desencarnados. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, penetrando em nossos corações. Seja feita a tua vontade e não a nossa, tanto aqui na terra como no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, garantindo o sustento do nosso dia a dia. Por misericórdia, Pai, ajuda-nos a pagar nossas dívidas e existências passadas e a perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações que surgem em nosso caminho devido à nossa própria inferioridade. Livra-nos de todo mal, Senhor, porque teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. A exposição desta noite será proferida pelo nosso irmão Emanuel, do Centro Espírita Consolador Prometido de Içara, a quem eu passo a palavra. Boa noite. Boa noite. A Nona União Regional Espírita pediu para a gente refletir um pouquinho sobre as doenças mentais. Das doenças mentais, eu decidi focar em uma específica. Vou falar hoje sobre depressão, que pode nos afetar de vários modos, né? A depressão pode nos afetar de forma direta, quando a gente adoece, e de forma indireta, quando um familiar ou uma pessoa muito próxima adoece. E nessa situação, a nossa própria vida é afetada. Se não for, tem alguma coisa de muito errada com a gente. Pelas estatísticas, cerca de 10% dos brasileiros com mais de 18 anos sofrem de depressão. Como a gente está reunido aqui em umas 10 pessoas, significaria, se a gente extrapolasse esse número, que um de nós estaria com depressão aqui. Como as estatísticas falam, a incidência de depressão nas mulheres é o dobro que em relação aos homens. E aqui nos estados do Sul e Sudeste são onde há mais casos no Brasil. A incidência aqui é o dobro quando a gente compara ao Norte e Nordeste. Quanto à faixa etária, aqueles que estão entre 60 e 64 anos são os mais acometidos. E a Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o país que possui mais pessoas com depressão na América Latina, tanto em números relativos quanto em números absolutos. Joana de Ângeles, no seu livro Plenitude, nos conta que Buda ensinava que a única função da nossa vida seria a vitória sobre o sofrimento. E para conseguir essa vitória, Buda primeiramente tentou a vida no monastério, seguiu autocontrole, disciplina rígida, se absteve completamente dos prazeres materiais. Só que ele não conseguiu vencer o sofrimento com essa estratégia.
Então ele se afastou do monastério e se dedicou a meditar calmamente. Então foi dessa forma que ele conseguiu a iluminação e estabeleceu o caminho do meio como a forma para se alcançar a paz. Nem a disciplina severa e castradora, que ignora o nosso lado material, e nem a fuga de nós mesmos, por meio dos prazeres materiais, mas o equilíbrio alcançado por meio da meditação. Então Buda dividiu os sofrimentos em 3 tipos. Ele disse que tem o sofrimento do sofrimento, que tem o sofrimento da impermanência e que tem o sofrimento resultante dos condicionamentos. O sofrimento do sofrimento engloba, por exemplo, todas as doenças que podem nos acometer. Joana de Ângeles nos diz que as doenças são inevitáveis na nossa existência devido à constituição biológica do nosso corpo físico. Ela compara as doenças à ferramenta lapidando a pedra dura. Ela lembra que as doenças são recursos adequados para despertar espíritos no nosso nível de evolução. E doenças graves, elas mexem com a gente. As doenças, da perspectiva puramente material, são um problema desolador. Mas da perspectiva espiritual, quando você leva em consideração várias reencarnações sucessivas, a gente consegue compreender e obter o consolo que o esclarecimento pode trazer. O sofrimento da impermanência diz respeito ao apego que nós temos às coisas materiais. A gente sabe que as aquisições permanentes são só as espirituais, os bens materiais são transitórios. Por exemplo, a gente investe, além das nossas possibilidades, na aquisição de um celular de última geração, no carro do último ano. E daí a gente passa pelo sofrimento que decorre do sacrifício que a gente tem que passar para arcar com as prestações, sofrimento causado pela desvalorização do bem, ano que vem já tem um celular mais novo, o sofrimento que decorre da gente perder esse bem, se ele for roubado ou dele se quebrar. Então essas aquisições que são fruto da ambição desenfreada, da nossa precipitação, da falta de controle, elas nos dão prazer. A gente fica muito satisfeito quando adquire o bem. Só que essa satisfação se converte em sofrimento pouco tempo depois. E aqui a gente inclui também o sofrimento causado pelas drogas. Elas geram prazer momentâneo e depois se transformam em sofrimentos atrozes. Então Joana nos aponta que para evitar esse tipo de sofrimento, a gente tem que enfrentar as dificuldades da vida e superar a nossa necessidade de se mostrar próspero aos outros. Você vai ver que com prudência, um número significativo de prazeres vão se apresentar a você sem o risco de se converter em sofrimentos. Agora, o sofrimento que é resultante dos condicionamentos decorre da nossa educação incorreta, da convivência social que não é saudável, está relacionada à nossa escala de valores. Porque a gente anseia pelo poder, pela força. A gente quer o imediato, a gente gosta do transitório, do vulgar, do promíscuo. E tudo isso gera uma satisfação breve, que depois também se transforma em sofrimentos. Joana de Ângeles nos esclarece que a gente vive na Terra sob a ação de medos. A gente tem medo da doença, tem medo do desamor, da pobreza, da solidão, do insucesso, a gente teme a morte. E a nossa conduta irresponsável de buscar posições de poder apenas para satisfazer o nosso ego é resultado do despreparo para encarar esses fenômenos que são normais da existência humana, que são ferramentas para a nossa evolução. Então, quando a gente busca compreender o que é a felicidade e consulta o livro dos Espíritos para isso, a gente de imediato é esclarecido que a felicidade completa
É algo impossível de experimentarmos aqui. E os espíritos justificam essa impossibilidade, que ela decorre do fato de vivermos em um mundo de provas e expiações, né? Que são essas ferramentas apropriadas a promover a nossa evolução. Em tempos futuros, a gente vai evoluir de outras formas. Por enquanto que estamos na infância espiritual, a gente precisa passar por esses revés. A nossa vida aqui no plano material é como uma longa viagem que alguém se propõe a fazer. Vamos tentar desenvolver esse exemplo. Tá? Esse exemplo os espíritos fazem na questão 921. Vamos tentar passar para a nossa realidade. Imagine que tem alguém que tem um sonho, que o sonho dele é trabalhar e morar nos Estados Unidos. Abstraio, se vocês acham que é uma besteira ou não. Tá? Mas quando tem uma pessoa que tem esse sonho, só que ela tem poucos recursos, a única forma que ela teria para trabalhar lá nos Estados Unidos seria cruzar a fronteira do México ilegalmente. O caminho que ela vai passar para chegar lá vai ser tortuoso e repleto de perigos. Tá? Uma viagem longa. Ela vai ter que repousar algumas vezes em péssimas acomodações, e outras vezes dormirá ao relento, vai passar por fome, por sede, vai estar sujeita à traição dos coiotes, à ação dos traficantes que usam as mesmas rotas. E essa viagem é como o trajeto do espírito na sua vida. Agora, levando esse exemplo em consideração, vocês não concordam comigo que se a pessoa tem em mente o destino, o porquê que ela está passando por cansaço, por dor, por fome, que a chegar no sonho dela fica mais fácil suportar esses revés? Aqui na nossa vida, a gente também passa por sofrimentos, mas é uma etapa para a gente conquistar a felicidade verdadeira. Uma das questões que eu mais gosto no Livro dos Espíritos é a 922, tá? Porque nela se encontra revelado o que é necessário para nós usufruirmos da felicidade possível aqui no nosso mundo material. Então os Espíritos dizem que com relação à vida material, o que a gente precisa para ser feliz é a posse do necessário. Necessário. Se você não tem o necessário, dificilmente você vai ter felicidade. Se você passa fome, não consegue prover o que a sua família precisa, se você não tem um teto, fica mais complicado. E eles nos advertem que com relação à vida moral, o que a gente precisa para ser feliz são duas coisas: a consciência tranquila e a fé no futuro. E quando a gente foca a nossa vida em conseguir além do necessário, a gente frequentemente está caminhando na direção oposta à felicidade. Vejam que o segredo para a felicidade aqui é a posse do necessário. Não significa que quando a gente possui além do necessário a gente vai ser infeliz, tá? O que significa que quando a gente ambiciona mais, quando a gente vive a nossa vida em busca do excesso, a gente pode alcançar, em vez da felicidade, a infelicidade. Por exemplo, lutar excessivamente por uma posição que você não deseja, tá? Para manter a sua posição social. Pode gerar sofrimentos, que decorrem do fato de você viver um teatro destinado a agradar os espectadores, enquanto você permanece em conflito com as suas aspirações. A consciência tranquila. Uma das melhores estratégias para se alcançar a consciência tranquila é colocar em prática a regra de ouro, não fazer aos outros o que desejaríamos que nos fizessem. Quer dizer, fazer aos outros o que desejaríamos que nos fizessem. E a fé no futuro. A gente tem consciência de que a vida não acaba com a morte, de que todos os sofrimentos, todos os problemas serão solucionados, e o nosso destino, do qual ninguém poderá fugir, é a felicidade. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre tristeza. E grande parte do que eu vou falar aqui foi baseado no conteúdo que está presente no programa Cultivo das Emoções, que é apresentado no YouTube pelo Marlon Vidal.
que é psicólogo, autor de várias obras espíritas, é referência, tá, nesse tema. Eu aconselho que vocês assistam as playlists deles, intitulada Vai Pra Dentro e Cultivo das Emoções, para vocês terem acesso a esse conteúdo sem nenhum filtro. Muito interessante. Então Marlon diz que a depressão se caracteriza por uma tristeza profunda. Mas uma tristeza profunda pode não ser depressão. E a gente tem que saber bem a diferença entre tristeza e depressão, porque a tristeza não é uma emoção ruim. Pelo contrário, a tristeza, ela deve fazer parte da nossa vida. Se a gente não dá espaço para a tristeza, a gente também fica adoecido. E mais tarde ou mais cedo, essa emoção represada, ela pode se manifestar de forma patológica. Então, segundo Marlon, a tristeza é um convite para olharmos para dentro. Quando a gente está triste, o exterior não nos provoca o mesmo interesse. Festas, passeios, jantares, tudo isso perde aquele encanto que tanto nos causava. E esse estado de introversão causado pela tristeza, ele abre oportunidade para que a gente possa fazer reflexões sobre a nossa vida, sobre os nossos interesses, abre espaço para a gente pensar sobre as nossas relações sociais e afetivas, sobre as nossas metas, sobre o nosso futuro. Uma das diferenças entre tristeza e depressão é que a tristeza tem uma causa definida. Quando a gente está triste, a gente sabe por que está triste. A gente chora, a gente sofre com essa causa em mente. Pode ser por uma traição, com o rompimento de uma relação de anos. Pode ser para a gente estar sendo alvo de calúnia, do desprezo das pessoas que a gente estima. A gente pode estar triste pela perda do emprego, com a diminuição da renda, com a perda dos meios de subsistência da família. A gente pode se entristecer pelo diagnóstico de uma doença grave, pela morte de alguém muito próximo. E a tristeza, frente a qualquer motivo, é um convite a gente parar, olhar para dentro com o objetivo de nós nos reposicionarmos no mundo. Porque cada uma dessas situações que nos entristeceu, ela revela que a gente vivia de alguma forma uma espécie de ilusão. Uma ilusão que precisa passar por uma espécie de morte. Tá? Morte no sentido figurado. Se a gente não percebe isso, a gente é capaz de buscar a morte no sentido literal, recorrendo ao suicídio. Então pense no exemplo de o nosso relacionamento ter se acabado. A gente está muito triste por isso. O que é que precisa morrer aqui? Será que não é aquela versão ilusória que a gente faz de nós mesmos? Que a gente é o amante ideal? Eu sou o companheiro sem defeitos. Talvez morra essa versão ilusória para dar espaço a um eu que sabe que não é perfeito. Um eu que reconhece seus defeitos e que por isso é capaz de se desculpar com o parceiro, que é capaz de se corrigir. Ou no exemplo de a gente perder um emprego. Será que o que deveria morrer aqui não é aquela nossa ilusão que a gente é o bom trabalhador, a pessoa forte, independente que dominou o mundo? Será que não é preciso que morra essa nossa imagem da pessoa insubstituível para nascer um eu que se reconheça dependente e credor das relações sociais? Talvez nasça alguém humilde, capaz de pedir por ajuda, de aceitar trabalhos que não coloquem no topo do mundo. Talvez nasça alguém capaz de ser grato. E quando a gente passa pelo diagnóstico de uma doença incurável, pela perda de um ente querido, o que é que deve morrer aqui? Será que não é a nossa ilusão que a gente tem de que a vida tem que ser do jeito que eu quero? Quem disse que a vida tem que ser como eu quero? A vida é o que ela é. Marlon diz, a vida tem seus altos, tem seus baixos,
E cada movimento da vida nos propicia transformações. Onde é que estaria a nossa aprendizagem, nosso crescimento, a nossa evolução sem esses percalços? Então a gente é atingido pela pior dor que existe no mundo. A gente perde, por exemplo, o nosso filho. E é evidente a tristeza. Ela vai vir. Ela vai nos questionar sobre o nosso lugar no mundo. E talvez tenha que morrer figurativamente o nosso papel de pai, nosso papel de mãe. Talvez a gente tenha que descobrir um novo motivo para viver. A gente vai ter que refletir que a vida do nosso ente querido não pertence a nós, mas a ele mesmo. A gente vai ter que respeitar as experiências pelas quais ele precisava passar para evoluir. E talvez nós venhamos a ser gratos pela oportunidade que tivemos por conviver com essa pessoa, mesmo que num período tão curto. Talvez a gente venha a ser grato por poder ter sido uma parte tão importante na evolução dessa pessoa. Talvez a gente tenha que aprender a ser grato por possuir tantas lembranças boas, por a gente ter tido tanto aprendizado. E todas essas reflexões, elas só serão possíveis se nos permitirmos viver a tristeza. Porque a gente pode fugir da tristeza também. A gente pode recorrer a drogas, a festas, viagens, compras, jogos. Mas a tristeza não vai embora se a gente fugir. A gente tem que deixar que a tristeza venha e que faça o que tem que fazer em nós, que é proporcionar a nossa transformação. Outra diferença entre tristeza e depressão é que a tristeza passa. Tá? Você pode até achar que não. Você pode achar que nunca mais vai ser feliz, que nunca mais vai amar ninguém, que nunca mais vai sorrir.